É por isso que você nunca deve levar o peso do dia inteiro até o travesseiro. A noite não foi feita para você continuar lutando com tudo o que aconteceu. Ela foi feita para devolver o seu corpo ao descanso, a sua mente ao silêncio e o seu coração a uma paz que o dia tentou tirar de você. Respire fundo agora, não com pressa, não como quem tenta controlar o próprio relaxamento. Apenas respire como alguém que finalmente chegou. Sinta o ar entrando, preenchendo o peito com calma e depois saindo devagar, como se cada expiração removesse uma camada do cansaço que você carregou até aqui. O lugar onde você está começa a receber o peso do seu corpo. Os ombros podem soltar um pouco mais. O rosto não precisa continuar fazendo força. A mandíbula pode descansar. Os olhos, mesmo abertos ou fechados, já não precisam procurar nada. Você não precisa provar nada para a noite. Não precisa vencer nenhum pensamento. Não precisa resolver agora o que pertence a outro momento. Esta noite é um retorno ao centro, ao simples, ao essencial, ao ponto dentro de você que continua calmo, mesmo depois de um dia cheio de ruídos. Hoje você vai receber 70 lições estoicas para encerrar o dia com mais leveza. Não como uma aula fria de filosofia, não como um exercício intelectual pesado, mas como uma travessia lenta, serena, feita para conduzir a sua mente para um descanso mais profundo. Cada lição será uma pequena luz no caminho. Algumas vão te ajudar a soltar o passado do dia. Outras vão te lembrar que nem tudo está sob seu controle. Haverá momentos para respirar, aceitar, agradecer, perdoar e confiar. Pouco a pouco, a mente que chegou agitada vai encontrar um ritmo mais baixo. O corpo vai reconhecer que já pode parar. E talvez, sem perceber, você comece a entrar naquele estado onde não precisa mais segurar tudo. Antes de seguirmos, se este conteúdo já está te ajudando a desacelerar, deixe o seu like e se inscreva no canal O Grande Estoico. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam terminar a noite com menos peso e mais paz. E se este momento fizer sentido para você, escreva nos comentários exatamente esta frase: a partir de hoje, sou uma nova pessoa. Escreva também seu país, sua cidade ou o local de onde está assistindo. Isso cria uma corrente silenciosa de pessoas que escolheram não terminar o dia derrotadas pelo próprio cansaço. Seu comentário pode tocar alguém que chegou até aqui precisando sentir que não está sozinho. Agora deixe o mundo diminuir. A noite pode começar por dentro. Lição 1. Encerrar o dia é um ato de respeito por si mesmo. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, iniciou sua escola em Atenas depois de perder muito do que possuía em um naufrágio. A história é conhecida porque revela algo importante. Algumas perdas não terminam uma vida. Às vezes, elas mudam a direção dela. Mas existe uma lição mais simples escondida ali. Zenão compreendia que cada fase precisa ser encerrada antes que outra possa começar. Um dia também é assim. Ele não deve ser arrastado indefinidamente dentro da mente. O que aconteceu, já aconteceu. O que foi dito, já foi dito. O que não saiu como você queria não pode ser reconstruído agora, no escuro, com o corpo cansado e a cabeça cheia. Encerrar o dia com dignidade não significa fingir que tudo foi bom. Significa reconhecer o que aconteceu sem continuar brigando com os fatos. É como fechar um livro depois de uma página difícil. Você não rasga a página, não nega que ela existiu. Apenas entende que continuar olhando para ela a noite inteira não mudará a história. Neste momento, a escolha mais sábia é fechar o dia com cuidado. Não com culpa, não com cobrança, com respeito. Diga por dentro: encerro este dia com dignidade
e permito que a noite me devolva ao descanso. Lição 2. A revisão noturna de Sêneca. Sêneca tinha o hábito de examinar o próprio dia antes de dormir. Ele não fazia isso como alguém que se senta diante de um tribunal. Fazia como alguém que deseja se conhecer melhor. A revisão estoica não tem o objetivo de ferir você. Ela existe para trazer clareza. Antes de dormir, Sêneca observava onde havia falhado, onde havia resistido a uma tentação, onde havia agido melhor do que antes. Essa prática tinha equilíbrio. Ele não olhava apenas para os erros, também reconhecia os avanços. Isso é importante, porque uma mente cansada costuma exagerar as falhas e esquecer os pequenos gestos de virtude. Talvez hoje você tenha perdido a paciência em algum momento. Talvez tenha adiado algo importante. Talvez tenha falado mais do que devia, ou silenciado quando precisava se posicionar. Tudo isso pode ser visto, mas veja também o que foi bom. Alguma resposta mais calma, um esforço honesto, um gesto de cuidado, uma decisão pequena que mostrou maturidade. Olhe para o dia como quem olha para um ser humano tentando viver melhor, sem crueldade, sem exagero, com verdade. Guarde esta frase: reviso meu dia com honestidade e bondade e deixo que a clareza me conduza à paz. Lição 3. As correntes que não aparecem. Epicteto nasceu escravo. Sua vida começou sob limitações concretas. Mesmo assim, poucos filósofos falaram tanto sobre liberdade quanto ele. Isso mostra algo profundo. Nem toda prisão é visível. Existem correntes que não estão nos pulsos, mas na mente. A necessidade de controlar o que não depende de você. O desejo de agradar todos. O medo do julgamento, a culpa por algo que já passou, a tentativa de carregar escolhas que pertencem a outras pessoas. Essas correntes são silenciosas. Durante o dia, talvez você consiga ignorá-las. À noite, quando tudo fica mais quieto, elas aparecem. Um pensamento volta, uma preocupação insiste, uma conversa reaparece na memória, uma expectativa pesa no peito. Não tente resolver tudo agora, apenas nomeie uma corrente. Diga com calma: isto é medo, isto é culpa, isto é controle, isto é apego, isto é uma responsabilidade que não é minha. Quando você nomeia, o pensamento perde um pouco do domínio. Aquilo que era uma sombra confusa começa a ter contorno. O que tem contorno pode ser solto. Repita em silêncio: reconheço o que me prende e começo a me libertar com serenidade. Lição 4. A tranquilidade não depende do mundo parar. Marco Aurélio governou Roma em meio a guerras, crises, perdas e responsabilidades enormes. Mesmo assim, seus escritos revelam um homem tentando voltar à calma repetidas vezes. Ele não esperava que o mundo ficasse simples para então encontrar paz. Essa é uma lição necessária. Se você espera que tudo esteja resolvido para descansar, talvez nunca descanse de verdade. Sempre haverá algo em aberto, uma resposta que não chegou, uma conta para pagar, uma conversa pendente, um problema que ainda não encontrou solução. A vida raramente entrega silêncio completo antes de pedir que você durma. Por isso, a tranquilidade precisa ser uma escolha, não uma fuga, não uma negação da realidade, uma decisão lúcida de recolher sua atenção para aquilo que ainda está sob seu comando. Agora, o mundo pode permanecer como está. Você não precisa segurá-lo. A noite não exige que você conserte tudo. Ela pede que você confie por algumas horas. Que aceite repousar mesmo com questões abertas. Que permita ao corpo fazer o que a mente, sozinha, não consegue. Diga por dentro: escolho a tranquilidade agora, não porque tudo está perfeito, mas porque minha mente merece repouso. Lição 5. A natureza não apressa a noite. A natureza não força a chegada da noite. O sol se põe no tempo certo. A luz diminui sem ansiedade. As sombras se alongam. O céu muda de cor. Nada grita. Nada exige.
Tudo obedece a um ritmo antigo. Você também pertence a esse ritmo. Seu corpo tem um pôr do sol interno. Em algum momento, ele começa a pedir menos luz, menos ruído, menos estímulo, menos esforço. O problema é que a mente moderna nem sempre respeita esse pedido. Ela continua produzindo, continua analisando, continua empurrando o corpo para além do limite. Mas o corpo sabe. Ele sabe quando é hora de fechar o dia, sabe quando a respiração precisa desacelerar, sabe quando os olhos pedem repouso, sabe quando a musculatura quer soltar o peso. Escute esse ritmo. Respeitar o descanso não é fraqueza, é inteligência. A natureza não se desculpa por escurecer. Você também não precisa se desculpar por precisar parar. Guarde esta frase: sigo o ritmo da natureza e permito que a noite me conduza ao repouso. Lição 6. O que fica quando o ruído se afasta? Durante o dia, muitos sons competem por você. Mensagens, tarefas, conversas, notícias, demandas, opiniões, preocupações. O mundo fala alto, e se você não percebe, começa a acreditar que esse barulho é você, mas não é. Quando a noite chega e o ruído diminui, algo mais verdadeiro aparece. Uma consciência simples, um espaço interno que não precisa responder a tudo. Uma presença que existia antes da agitação e continua existindo depois dela. Os estoicos buscavam essa clareza. Eles sabiam que a mente reativa confunde urgência com importância. Nem tudo que gritou hoje merecia sua alma. Nem tudo que chamou sua atenção merecia permanecer dentro de você até o sono. Agora, deixe as camadas caírem. O que foi apenas ruído pode ir embora. O que é essencial permanece. Sua respiração, seu corpo, sua presença, a possibilidade de descansar. Diga em silêncio: abaixo de todo ruído existe uma paz que continua sendo minha. Lição 7. A respiração como retorno para os antigos. O sopro da vida tinha um significado profundo. Respirar não era apenas uma função do corpo. Era uma ponte entre o ser humano e a ordem maior da existência. Agora, sem precisar entender nada de forma complexa, volte para o ar. Inspire pelo nariz lentamente. Segure por um instante. Depois, solte pela boca com mais calma do que entrou. Faça isso outra vez. Não force, apenas acompanhe. A respiração é um dos poucos lugares onde corpo e mente podem se encontrar sem discussão. Quando você respira com atenção, envia uma mensagem ao seu sistema inteiro. Não há batalha agora. Há apenas noite. Há apenas descanso. Há apenas este momento. Não é necessário controlar todos os pensamentos. Às vezes, basta dar à mente algo simples para acompanhar. O ar entrando, o ar saindo, a vida acontecendo sem esforço. Guarde esta frase: cada respiração me devolve ao presente e me aproxima do descanso. Lição 8. O silêncio não está vazio. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque nele não há distração suficiente para esconder o que sentem. Mas o silêncio não é vazio, ele é espaço. Os antigos valorizavam momentos de quietude porque sabiam que a mente só escuta certas verdades quando para de produzir ruído. Durante o dia, você talvez tenha respondido, explicado, pensado, decidido e reagido. Agora, a noite oferece outro tipo de sabedoria. Uma sabedoria que não grita. O silêncio não precisa te dar respostas. A presença dele já ensina. Ele mostra que você pode existir sem fazer. Pode estar vivo sem produzir. Pode estar inteiro mesmo quando não há nada acontecendo por fora. Nesta noite, não tente preencher cada intervalo. Deixe alguns espaços abertos. Entre uma respiração e outra, existe um lugar onde o descanso começa. Diga por dentro: no silêncio desta noite, encontro uma paz que as palavras não conseguem explicar. Lição 9. A harmonia que não precisa ser entendida. Cleantes
Um dos primeiros líderes da escola estoica via o universo como uma grande ordem. Cada coisa participava de um movimento maior, mesmo quando o ser humano não conseguia compreender todos os detalhes. Esse pensamento pode aliviar. Nem tudo precisa fazer sentido agora. Talvez você tenha terminado o dia com perguntas. Talvez algumas situações pareçam desorganizadas. Talvez exista algo que você não entendeu, uma resposta que não veio, um caminho que ainda parece confuso. Ainda assim, a vida continua respirando por baixo de tudo. Seu coração bate sem que você precise comandar. O corpo se regula sem consulta. A noite chega sem pedir explicação. O mundo se move com uma inteligência maior do que sua vigilância. Você não precisa entender tudo para descansar. Às vezes, confiar é aceitar que sua mente não tem acesso a todos os fios da teia. Repita em silêncio. Descanso dentro de uma ordem maior que não preciso controlar para confiar. Lição 10. O presente é o único lugar onde o sono pode chegar. O sono não chega no passado, também não chega no futuro. Ele só encontra você no presente. Quando a mente volta para erros antigos, o corpo permanece aqui, mas a consciência viaja. Quando o pensamento corre para amanhã, o descanso fica esperando. Não porque o sono está distante, mas porque você não está onde ele mora. Musônio Rufo ensinava de forma direta que só podemos agir no agora. Essa simplicidade é poderosa. O agora é o único território onde você pode respirar, onde pode relaxar, onde pode soltar os ombros, onde pode permitir que a noite avance. Traga atenção para o que existe neste instante: o contato do corpo com a cama, a temperatura do ambiente, o ar entrando, o peso das mãos, a suavidade de não precisar fazer mais nada por alguns minutos. Se a mente fugir, traga de volta sem irritação. Voltar também é prática. Diga por dentro: o presente é o único lugar onde descanso, e agora eu volto para ele. Lição 11. Aceitar o que não pode ser alterado. Epicteto colocava no centro da vida a distinção entre o que depende de nós e o que não depende. À noite, essa distinção se torna ainda mais necessária. O passado do dia já não depende de você. As palavras ditas não podem ser recolhidas. O tempo gasto não retorna. A reação de alguém não está sob seu controle. A decisão que outra pessoa tomou pertence ao campo dela. Mesmo aquilo que você gostaria de ter feito melhor já passou. Isso não significa que nada importa. Significa que este não é o momento de tentar reescrever o que já foi escrito. A aceitação estoica não é desistência, é lucidez. Ela olha para o fato e diz: aconteceu. A partir daqui, posso aprender. Posso reparar quando for possível. Posso tentar melhor amanhã. Mas não preciso sacrificar meu sono tentando mudar o que não se move mais. A noite pede essa entrega, não para apagar responsabilidade, para colocar cada coisa em seu tempo. Guarde esta frase: aceito o que foi, recolho a lição e permito que o descanso faça sua parte. Lição 12. A virtude que permanece para os estoicos, a virtude era o bem mais seguro. Fortuna podia mudar, status podia cair, pessoas podiam julgar, circunstâncias podiam se desfazer, mas aquilo que você constrói no caráter permanece de um modo mais profundo. Hoje talvez você não tenha feito tudo como queria. Mesmo assim, houve escolhas, houve esforços, houve momentos em que tentou agir melhor. Isso conta. A paz interior não nasce apenas dos grandes atos. Ela é construída por pequenos gestos repetidos. Escolher uma resposta mais calma, reconhecer um erro, cuidar do corpo, não alimentar uma raiva, respirar antes de falar, descansar quando chega a hora. Você está construindo algo dentro de si agora. Não parece grandioso, mas é.
Cada noite em que escolhe encerrar o dia com consciência, reforça uma pessoa mais serena. Uma pessoa que não vive apenas arrastada pela pressa. Uma pessoa que começa a compreender que descanso também é disciplina. Diga em silêncio: construo minha paz por escolhas pequenas, e essa construção pertence a mim. Lição 13. O corpo. Sabe, antes da mente aceitar o corpo, costuma pedir descanso antes que a mente permita. Os olhos pesam, a respiração muda, a postura procura conforto, os músculos começam a pedir soltura. Enquanto isso, a cabeça insiste em mais uma análise, mais uma lembrança, mais uma preocupação. Às vezes, a mente não está resolvendo nada, está apenas resistindo ao corpo. Os estoicos respeitavam a natureza, e o corpo faz parte dela. Ignorar seus sinais não é força, é desatenção. Cuidar dele não é vaidade, é responsabilidade. Marco Aurélio precisou lidar com enormes obrigações, mas entendia que a mente humana não governa bem quando o corpo está negligenciado. O descanso prepara a clareza. Uma pessoa exausta julga pior, responde pior, se irrita com mais facilidade e perde profundidade. Ouça o corpo agora. Ele não está pedindo luxo, está pedindo reparação. Permita que as pernas fiquem pesadas. Deixe as mãos repousarem sem tensão. Solte a testa. A noite não exige prontidão. Ela permite recolhimento. Repita em silêncio. Ouço meu corpo com respeito e entrego a ele o descanso que merece. Lição 14. A gratidão que equilibra a mente. A mente cansada costuma destacar o que faltou, o que deu errado, o que foi adiado, a resposta que não veio, o gesto que magoou, o resultado que ainda não apareceu. A gratidão não nega isso. Ela apenas impede que a dificuldade ocupe todo o cenário. Sêneca valorizava a prática de conduzir a mente de volta ao bem, não como auto-engano, mas como justiça. Um dia difícil ainda pode conter pequenos pontos de luz, um gesto gentil, um momento de silêncio, uma refeição, uma conversa, um esforço, uma chance de tentar amanhã. Encontre apenas uma coisa boa de hoje. Não precisa ser grande. Talvez tenha sido uma respiração mais calma, uma palavra recebida, uma tarefa concluída, a possibilidade de estar aqui agora. Segure esse pequeno bem por alguns instantes. O coração não precisa de grandes motivos para começar a suavizar. Diga por dentro: reconheço o bem que existiu neste dia e deixo que ele aqueça minha noite. Lição 15. Examinar a vida sem se ferir. Sócrates dizia que uma vida sem exame perde profundidade. Os estoicos levaram essa ideia para o cotidiano. Mas examinar a vida não significa se atacar. Existe uma diferença entre olhar e ferir, entre reconhecer e condenar, entre corrigir e humilhar. A revisão noturna precisa ser como o cuidado de um jardineiro. Ele observa a planta, percebe o que precisa de água, identifica o que deve ser podado, mas não odeia a raiz. Olhe para você dessa maneira. O que hoje precisou de mais paciência? Onde faltou coragem? Em que momento você agiu melhor do que antes? Qual pequena vitória merece ser reconhecida? A vida examinada não deve tornar você mais pesado, deve tornar você mais consciente. E consciência, quando vem acompanhada de compaixão, descansa melhor do que culpa. Guarde esta frase: olho para minha vida com verdade e trato meu próprio caminho com respeito. Lição 16. A impermanência alivia. Tudo passa. Essa frase pode parecer comum, mas à noite ela se torna remédio. A preocupação que parecia enorme de manhã já mudou de forma. A emoção intensa do meio do dia talvez já esteja mais fraca. O pensamento que parecia urgente agora parece apenas mais um pensamento. Nada permanece igual por muito tempo. Heráclito falava do fluxo constante das coisas. Os estoicos beberam dessa visão. A vida se move, o corpo se move, a mente se move.
O sofrimento também se move quando você deixa de segurá-lo com tanta força. O dia de hoje não voltará. Isso pode trazer melancolia, mas também traz liberdade. Você não precisa continuar carregando algo que a própria natureza já está levando embora. A noite é parte desse fluxo. Ela vem para transformar o peso do dia em memória e a memória em aprendizado. Diga em silêncio: deixo este dia passar pelo rio da vida e permito que ele siga seu curso. Lição 17. Devolver o que não é seu. Às vezes, você chega à noite carregando vidas demais, preocupações que pertencem a outras pessoas, decisões que não foram suas, emoções que você absorveu, problemas que você não pode resolver, expectativas que ninguém deveria ter colocado em seus ombros. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando reconhecemos nossos limites de controle. Isso também vale para o peso emocional. Você pode amar alguém sem carregar o destino dela. Pode se importar sem assumir cada escolha. Pode oferecer apoio sem transformar a vida do outro na sua prisão. Agora, faça um inventário silencioso. O que você trouxe para a cama que não é seu? Um problema familiar, uma ansiedade do trabalho, uma culpa herdada, uma responsabilidade que outra pessoa precisa assumir. Nomeie com calma e devolva com respeito. Não com desprezo, com lucidez. Repita por dentro: devolvo o que não me pertence e descanso apenas com o que é meu. Lição 18. Confiar que o mundo continua sem sua vigilância. A mente ansiosa acredita que, se parar de vigiar, algo desmorona. Mas o mundo continuou funcionando antes de você tentar controlá-lo. E continuará durante seu sono. Amanhã, as questões ainda poderão ser enfrentadas, as mensagens estarão lá, as tarefas poderão ser retomadas, as conversas necessárias encontrarão seu momento. Nada melhora porque você sacrifica a noite inteira em vigilância. Marco Aurélio observava a ordem do universo para lembrar a si mesmo que a vida é maior do que a inquietação humana. Existe uma constância em muitas coisas. O sol voltará. O corpo seguirá trabalhando. Amanhã trará outra oportunidade. Confiar não é ingenuidade, é reconhecer que nem tudo exige sua intervenção agora. Solte a corda por algumas horas. Diga em silêncio: confio que a vida continuará, mesmo enquanto eu descanso. Lição 19. A coisa certa no momento certo. A sabedoria prática dos estoicos não estava apenas em grandes discursos, estava em fazer a coisa certa no momento certo. Durante o dia, a coisa certa pode ter sido trabalhar, responder, resolver, agir, cuidar, decidir. Agora, a coisa certa mudou. Este momento não pede produtividade, não pede análise, não pede mais força, pede repouso. A mente que não aceita mudanças de função sofre. Ela quer trabalhar quando é hora de dormir, quer resolver quando é hora de restaurar, quer produzir quando o corpo pede silêncio. A virtude também exige medida. Fazer mais nem sempre é fazer melhor. Há momentos em que insistir vira desordem. Descansar agora é uma atitude alinhada com a sabedoria. Diga por dentro: a coisa certa neste momento é descansar. E eu aceito essa verdade com calma. Lição 20. Parar de lutar com o sono. O sono não costuma chegar quando você o persegue com força. Quanto mais a mente exige, mais tensa fica. Quanto mais você tenta obrigar o corpo a dormir, mais o corpo percebe pressão. A água não precisa se esforçar para descer. A noite não precisa se esforçar para escurecer. O corpo, quando encontra condições, sabe relaxar. Seu trabalho não é conquistar o sono, é remover resistência, soltar a cobrança, diminuir o julgamento, parar de verificar se já está dormindo, permitir que o descanso se aproxime sem ser vigiado. A mente pode continuar pensando um pouco. Tudo bem, não brigue.
Apenas volte à respiração, volte ao corpo, volte à frase, volte ao agora. Guarde esta ideia. O descanso chega melhor quando paro de lutar contra a noite. Lição 21. A boa vida também inclui descansar. Os estoicos falavam de eudaimonia, uma vida bem vivida, alinhada à virtude. Essa vida não era feita apenas de esforço, também exigia equilíbrio. Temperança, uma das virtudes centrais, ensina a dar medida às coisas. Trabalho na medida certa. Responsabilidade na medida certa. Silêncio na medida certa. Descanso na medida certa. Uma vida sem repouso não é virtuosa, é desordenada. Você não honra suas responsabilidades destruindo o instrumento que precisa delas. O corpo que vai agir amanhã precisa dormir hoje. A mente que vai decidir amanhã precisa repousar agora. A alma que deseja viver com sabedoria precisa aprender a parar. Descansar não te afasta da boa vida, faz parte dela. Diga em silêncio: honro minha natureza com equilíbrio e esta noite escolho a medida certa do descanso. Lição 22. Descansar num mundo que exige demais. Vivemos cercados por uma cultura que glorifica a exaustão. Dormir pouco virou símbolo de força. Estar sempre disponível parece virtude. Produzir sem pausa é vendido como grandeza. Mas um corpo esgotado não é sinal de sabedoria. Uma mente sempre ligada não é sinal de profundidade. Os estoicos não obedeceriam uma pressão apenas porque ela é popular. Eles perguntariam: isso está de acordo com a natureza? Isso fortalece o caráter? Isso melhora a vida? Isso torna a mente mais clara? Se a resposta é não, a pressão perde autoridade. Nesta noite, descansar pode ser um ato de coragem. A coragem de não se medir pela agitação. A coragem de dizer ao mundo: hoje chega. Amanhã continuo. Agora eu repouso. Diga por dentro: tenho coragem de descansar, mesmo quando o mundo tenta me convencer a nunca parar. Lição 23. O céu coloca os problemas em escala. Os antigos observavam o céu noturno com mais frequência do que nós. Sem luz artificial excessiva, as estrelas eram uma lembrança constante de escala. Olhar para o céu não apagava os problemas, mas colocava tudo em proporção. Você é pequeno dentro de um universo imenso. Isso não diminui seu valor. Ao contrário, mostra que você faz parte de algo maior do que as urgências do dia. Algumas preocupações parecem absolutas quando vistas de perto. Quando colocadas dentro do tempo, do cosmos e da vastidão da existência, perdem parte do peso. Imagine por um instante um céu cheio de estrelas acima de você. Mesmo que não possa vê-lo agora, ele está lá. A noite existe. O espaço existe. A vida continua vasta. Diga em silêncio: pertenço a algo maior que minhas preocupações, e essa percepção me traz paz. Lição 24. Dormir é cuidar da pessoa que vai acordar. O sono não é tempo perdido, é preparação invisível. Durante o descanso, o corpo repara, a mente organiza. Memórias se acomodam, emoções encontram outra forma. Aquilo que parece pausa é trabalho silencioso. Quem dorme bem não abandona a vida, cuida dela. Amanhã você precisará de clareza, paciência, atenção e energia. Tudo isso depende, em parte, da noite que aceita viver agora. Dormir é uma forma de generosidade com o seu eu de amanhã. Não é fuga das responsabilidades, é respeito por elas. Diga por dentro: descanso hoje para acordar mais inteiro amanhã. Lição 25. O sono é como a maré. A maré não chega por esforço. Ela vem porque forças maiores a conduzem. O sono também tem algo dessa natureza. Ele se aproxima quando encontra ambiente, segurança, repetição e entrega. A mente pode preparar o caminho, mas não precisa puxá-lo pelas mãos. Neste momento, você está criando as condições. Menos luz, menos pressa. Mais respiração, mais aceitação, menos resistência.
O oceano interno começa a mudar de nível. Não nade contra. Deixe a maré do descanso tocar você. Repita em silêncio: como a maré, o sono vem quando eu paro de resistir. Lição 26. O que você deu e recebeu hoje? Nenhum dia é vivido sozinho. Mesmo quando parece solitário, ele passa por relações. Um olhar, uma mensagem, um gesto, uma lembrança, um favor recebido, um cuidado oferecido, uma paciência exercida. Marco Aurélio escrevia sobre interdependência. Para ele, somos feitos uns para os outros. Isso não significa viver sem limites, mas reconhecer que a existência humana é tecida em conjunto. Relembre hoje algo que você recebeu. Talvez tenha sido pequeno. Agora, lembre algo que você ofereceu. Talvez ninguém tenha percebido. Ainda assim, ambos importam. A vida é composta por fios discretos. E esta noite você pode descansar sabendo que também participou desse tecido. Diga por dentro: reconheço o que dei e o que recebi, e descanso em gratidão serena. Lição 27. A mente encontra um porto. Marinheiros antigos conheciam o alívio de chegar ao porto. Depois da vigilância do mar aberto, o barco finalmente podia repousar. O vento não exigia a mesma atenção, a ameaça diminuía. O corpo podia soltar parte da tensão. A mente também precisa de porto. Durante o dia, ela navega por decisões, estímulos, pessoas, problemas e cobranças. À noite, precisa entrar em águas mais calmas. Não para desaparecer, mas para deixar de vigiar tudo. Imagine sua mente chegando ao porto agora. Os pensamentos ainda podem se mover, como barcos distantes, mas você não precisa embarcar em todos. Pode ficar na margem, protegido, respirando devagar. Guarde esta frase: cheguei ao porto desta noite e posso descansar sem vigilância. Lição 28. O amanhã ainda não existe. Grande parte da ansiedade noturna nasce de um futuro que ainda não chegou. A mente imagina cenários, simula conversas, prevê problemas, cria cobranças antes da hora. De repente, o corpo está deitado, mas a consciência está vivendo acontecimentos que talvez nunca existam. Sêneca lembrava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O amanhã ainda não é fato, é possibilidade. Algumas coisas podem ser preparadas. Outras só poderão ser enfrentadas quando chegarem. Tentar viver amanhã agora não te torna mais pronto. Apenas rouba a noite que poderia te fortalecer. Quando a mente projetar o futuro, responda com calma: ainda não. Agora é hora de dormir. Diga em silêncio: o amanhã virá no seu tempo. Esta noite pertence ao descanso. Lição 29. A riqueza do suficiente. A simplicidade tem um poder que o excesso nunca alcança. Nesta noite você precisa de pouco. Um lugar para repousar. Ar entrando e saindo. Permissão para soltar. Um pouco de silêncio. A coragem de não buscar mais nada por agora. A mente, acostumada ao excesso, pode estranhar. Ela quer mais estímulo, mais resposta, mais certeza, mais controle. Mas o descanso profundo costuma nascer do suficiente, não do acúmulo. Os cínicos, tão próximos do espírito estoico, valorizavam a liberdade de precisar de pouco. Quem precisa de pouco para estar em paz se torna menos escravo do mundo. Pergunte agora o que realmente é necessário neste momento. Talvez quase nada, e esse quase nada já seja imenso. Diga por dentro: no suficiente desta noite encontro uma paz que o excesso nunca me deu. Lição 30. A metade da travessia. Você chegou até aqui. Talvez já perceba alguma mudança. O corpo um pouco mais pesado, a respiração mais lenta, os pensamentos menos apressados, a noite mais próxima. Toda travessia tem um ponto onde o caminho começa a trabalhar por você. No início, a mente ainda resiste. Depois, pouco a pouco, algo se entrega. As palavras deixam de ser apenas compreendidas
e passam a embalar. O corpo entende a repetição, a consciência começa a descer. Não force, apenas reconheça que está atravessando. Cada lição foi retirando uma camada. O dia ainda existe na memória, mas talvez já não esteja tão preso ao peito. O descanso não chegou como golpe. Chega como névoa, de modo lento, quase imperceptível. Diga em silêncio: estou no meio da travessia e permito que o relaxamento se aprofunde. Lição 31. O que realmente importou. Hoje, Marco Aurélio costumava lembrar da brevidade da vida, não para se desesperar, para enxergar melhor. Quando você olha para um dia a partir de uma perspectiva maior, muitas coisas perdem peso. Uma irritação pequena, um atraso, uma opinião, uma comparação. Um detalhe que parecia enorme no momento. Pergunte agora, com calma, o que realmente importou hoje? Talvez tenha sido um gesto de paciência, um momento de honestidade, uma escolha de continuar, um cuidado silencioso, uma beleza percebida, uma conversa simples, um esforço que ninguém viu. A mente costuma medir o dia por produtividade. A alma mede por significado. Procure o significado. Ele pode estar escondido em algo pequeno. Diga por dentro: guardo o que teve verdadeiro valor e deixo o resto se dissolver na noite. Lição 32. O corpo trabalha sem você mandar. Há uma sabedoria no corpo que você não precisa controlar. O coração bate, a respiração encontra ritmo, a temperatura se ajusta, células se restauram. O corpo realiza tarefas complexas sem pedir sua opinião consciente. Isso pode trazer descanso. Nem tudo precisa ser administrado por você. Enquanto a mente tenta controlar a vida, o corpo mostra outra forma de inteligência. A inteligência de fazer o que precisa ser feito sem barulho. Agora, entregue-se um pouco mais a essa sabedoria. Você não precisa comandar cada processo, não precisa vigiar cada sensação. A vida dentro de você continua trabalhando em favor da sua existência. Diga em silêncio: confio na sabedoria do meu corpo e permito que ele me restaure durante a noite. Lição 33. Conhecer-se com compaixão. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase atravessou séculos porque continua necessária. Mas conhecer-se não é apenas descobrir falhas. Também é reconhecer cansaços, limites, medos, virtudes, esforços, tentativas. Muita gente usa o autoconhecimento como chicote. Observa a própria vida apenas para encontrar motivos de acusação. O estoicismo é mais justo que isso. Ele pede verdade, mas também pede razão. E a razão sabe que um ser humano cansado não deve ser tratado como inimigo. Olhe para você esta noite como olharia para alguém querido. Veja o quanto tentou, veja o que carregou, veja o que ainda está aprendendo. Talvez nem tudo tenha sido bonito. Ainda assim, há dignidade em continuar tentando. Diga por dentro: conheço-me com compaixão e reconheço que mereço cuidado. Lição 34. Firmeza sem rigidez. Firmeza não é tensão constante. Uma árvore forte não é aquela que nunca se move. É aquela que tem raízes profundas e flexibilidade suficiente para atravessar o vento. Você também não precisa permanecer rígido para ser forte. O descanso não desfaz seu caráter. A calma não diminui sua disciplina. Soltar o corpo agora não significa abandonar seus princípios. Muitas pessoas confundem vigilância com firmeza. Acham que precisam estar sempre alertas, sempre prontas, sempre controlando. Mas uma pessoa verdadeiramente firme pode descansar porque sua base não depende de tensão. Ela sabe quem é e, por saber, pode repousar. Deixe a rigidez sair dos ombros. A força verdadeira permanece mesmo quando o corpo relaxa. Diga em silêncio: sou firme sem precisar estar tenso e posso descansar dentro da minha própria base. Lição 35. Você não dorme sozinho na história humana. Toda a humanidade dormiu antes de você.
pessoas antigas, em casas simples, em cidades barulhentas, em campos, em navios, em quartos silenciosos. Reis, trabalhadores, filósofos, mães, soldados, crianças, viajantes, todos em algum momento precisaram fechar os olhos e confiar. Há consolo nisso. A noite que parece tão pessoal também é universal. Você participa de uma experiência humana antiga. O corpo que descansa agora obedece ao mesmo chamado que acompanhou gerações inteiras. Os estoicos gostavam de pensar na continuidade entre os seres humanos. Nenhuma vida é completamente isolada. Você pertence a uma linhagem de pessoas que enfrentaram dias difíceis, dormiram, acordaram e continuaram. Diga por dentro: descanso em companhia silenciosa de toda a humanidade que atravessou a noite antes de mim. Lição 36. Pensar não é o mesmo que ruminar. Pensar ajuda quando leva a uma conclusão, uma ação ou uma compreensão. Ruminar apenas gira. A mente volta ao mesmo ponto, repete a mesma cena, cria a mesma preocupação, ensaia a mesma resposta. Não há nova informação, não há avanço, apenas desgaste. À noite, essa diferença é essencial. Se um pensamento está trazendo clareza, ele cumpre uma função. Se apenas circula, talvez seja a hora de reconhecê-lo como repetição. Você não precisa expulsá-lo com violência. Basta perceber. Isto é um ciclo. Depois volte para algo simples. A respiração, o corpo, uma frase. O peso da noite. Diga em silêncio, reconheço os pensamentos em círculo e devolvo minha atenção à paz. Lição 37. Cuidar de si também é cuidar dos outros. Hieróclis falava sobre círculos de cuidado. O cuidado começa no centro e se expande. Você não precisa escolher entre cuidar de si e cuidar dos outros. Uma coisa alimenta a outra. Quando você descansa, sua presença melhora. Uma pessoa descansada escuta melhor. Responde com mais calma, tem mais paciência. Decide com mais clareza. Cuida com menos ressentimento. Negligenciar o próprio descanso não torna seu amor mais nobre. Muitas vezes, apenas torna sua presença mais cansada. Esta noite, permitir-se repousar também é uma forma indireta de generosidade com quem convive com você. Você está cuidando do instrumento com o qual ama, trabalha, ajuda e vive. Diga por dentro: ao cuidar de mim esta noite, preparo-me para oferecer uma presença melhor amanhã. Lição 38. O inverno da alma. Toda árvore precisa de estações. Há tempo de crescer, tempo de florescer, tempo de dar fruto e também tempo de recolher energia. A noite é um pequeno inverno, não no sentido de morte, mas de restauração. O que parece pausa pode estar fortalecendo raízes. O que parece inatividade pode estar preparando vida futura. Você não precisa florescer o tempo todo. Nenhum ser vivo suporta isso. Permita-se recolher. O mundo verá seus frutos em outro momento. Agora, o trabalho é invisível, profundo, silencioso. Diga em silêncio: esta noite é meu inverno fértil e nela minhas forças se recompõem. Lição 39. Um dia imperfeito ainda pode ser honrado. Nenhum dia é completamente perfeito. Mesmo os melhores têm falhas. Mesmo os difíceis têm pequenos pontos de beleza. O problema é que a mente cansada costuma lembrar apenas do que não foi bem. Se hoje você falhou, isso não apaga tudo. Se perdeu a paciência, talvez também tenha tentado acertar em outro momento. Se adiou algo, talvez tenha cumprido outra parte. Se sentiu medo, talvez ainda assim tenha continuado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como alguém em processo. Ele não se tratava como uma estátua pronta. Via sua humanidade, corrigia. Voltava: faça o mesmo. Não transforme um dia imperfeito em sentença contra você. Diga por dentro: tive um dia humano, e um dia humano merece compaixão. Lição 40. A paz não precisa esperar tudo se resolver.
Muita gente pensa, quando tudo estiver resolvido, eu descansarei. Mas a vida raramente funciona assim. Sempre haverá algo pendente, um plano incompleto, uma conversa não encerrada, uma preocupação, uma pergunta, uma responsabilidade. Se sua paz depender da ausência total de pendências, ela será sempre adiada. Epicteto ensinava que a liberdade interior nasce quando voltamos ao que depende de nós. Agora, depende de você orientar a atenção para a calma possível. Não para uma calma perfeita, mas para uma calma suficiente. Você pode descansar com coisas em aberto. Pode repousar mesmo sem ter todas as respostas. Diga em silêncio: escolho a paz agora, mesmo que algumas coisas ainda estejam inacabadas. Lição 41. A quietude revela o que o dia esconde. A quietude tem uma forma própria de ensinar. Durante o dia, a pressa cobre muita coisa. À noite, algumas verdades aparecem. Talvez um cansaço que você ignorou. Uma saudade. Uma necessidade de mudança. Uma gratidão. Uma dor que pede cuidado. Não analise demais. Apenas escute. Nem tudo que emerge precisa ser resolvido imediatamente. Algumas percepções só querem ser reconhecidas. A mente aprende a confiar quando você não transforma toda sensação em problema. Permaneça por alguns instantes com o que aparece. Se for leve, receba. Se for pesado, respire. Se for confuso, deixe repousar. Diga por dentro: escuto minha verdade interior com calma e não preciso resolver tudo agora. Lição 42. O fogo que continua aceso. Os antigos usavam o fogo como símbolo de vida, razão e transformação. Dentro de você há um fogo silencioso. Ele não é agitação, não é ansiedade, é vitalidade. A força que mantém o coração em movimento, a inteligência que repara, a presença que continua mesmo depois de um dia difícil. Esse fogo não precisa ser alimentado com tensão. Ele pode aquecer sem consumir. À noite, você não precisa arder. Pode apenas permanecer aquecido por dentro, confiando que a vida segue trabalhando em silêncio. Diga em silêncio: há em mim um fogo sábio que me sustenta mesmo enquanto descanso. Lição 43. Ser justo consigo mesmo. A justiça era uma virtude central para os estoicos. Mas justiça não é apenas como você trata os outros, também é como trata a si mesmo. Se um amigo chegasse exausto, você diria que ele não merece dormir? Se alguém querido falhasse em um dia difícil, você o condenaria sem piedade? Se uma pessoa amada estivesse tentando melhorar, você diria que ela nunca é suficiente? Provavelmente não. Então por que fazer isso consigo? Ser justo é dar a si mesmo o que é devido. Descanso, compreensão, correção sem crueldade, reconhecimento pelo esforço. Esta noite, pratique justiça interior. Diga por dentro: sou justo comigo e me ofereço o descanso que eu ofereceria a alguém que amo. Lição 44. Quando a sabedoria vira ritmo. Nem toda sabedoria precisa ser absorvida como estudo. Algumas palavras funcionam como ritmo, elas descem devagar, organizam a respiração, reduzem a velocidade da mente, criam uma cadência que o corpo entende antes da razão explicar. Esta noite, não tente guardar todas as lições. Deixe que passem por você como uma corrente tranquila. Talvez uma frase fique. Talvez apenas a sensação de calma permaneça. Isso basta. O descanso não precisa de memorização, precisa de entrega. Diga em silêncio: recebo esta sabedoria com o coração e deixo que ela me conduza suavemente. Lição 45. O perdão como alívio racional. Para os estoicos, muitas falhas humanas nascem da ignorância, da confusão, do cansaço, da falta de clareza. Isso não elimina a responsabilidade, mas suaviza o ódio. E essa compreensão precisa começar em você. Talvez hoje você tenha errado, falado de uma forma que não gostaria,
deixado algo importante para depois, reagido sem calma, isso deve ser visto. Mas não precisa virar uma condenação da sua essência. Você errou como humano, pode aprender como humano, pode tentar de novo como humano. O perdão não apaga a lição, apenas remove o peso inútil do ressentimento contra si. Diga por dentro: perdoo minhas falhas com lucidez e levo apenas a lição para amanhã. Lição 46. Serenidade é prática. Marco Aurélio escrevia para si mesmo repetidamente porque ainda precisava praticar. Isso é consolador. A serenidade não é um lugar onde você chega e nunca mais sai. É uma direção para a qual volta. Algumas noites serão fáceis, outras não. Alguns pensamentos insistirão. Algumas preocupações voltarão. Tudo isso faz parte do treino. Se a mente se afastar da calma, traga de volta. Se o corpo ainda estiver tenso, respire novamente. Se o sono demorar, permaneça com gentileza. Você não falhou porque precisou retornar. Retornar é a prática. Diga em silêncio: a serenidade é uma prática. E esta noite estou praticando com paciência. Lição 47. Nem todo pensamento precisa virar diálogo. Alguns pensamentos aparecem e querem conversa. Querem ser examinados, defendidos, ampliados, repetidos. Mas você não precisa receber todos. À noite, muitos pensamentos chegam fora de hora. Não são necessariamente falsos. Apenas não pertencem a este momento. Uma preocupação pode ser real, mas ainda assim não precisar da sua energia agora. Zenão valorizava a economia de palavras. Essa economia também pode ser interna. Nem toda frase mental precisa continuar. Quando um pensamento chegar, você pode responder com calma: amanhã eu vejo isso. Agora eu descanso. Diga por dentro: nem todo pensamento precisa da minha atenção nesta noite. Lição 48. O limiar entre a vigília e o sono. Existe um momento delicado entre estar acordado e dormir. Você ainda percebe, mas já começa a soltar. A mente ainda entende palavras, mas o corpo já se aproxima de outra margem. Esse limiar é precioso. Não atravesse com pressa, não vigie. Apenas habite esse espaço. É como ficar na beira de um rio antes de entrar na água. A travessia acontecerá no tempo certo. O sono não precisa ser empurrado, apenas permitido. Diga em silêncio: habito este limiar com confiança e deixo o sono me encontrar. Lição 49. O suficiente já está aqui. Talvez a mente diga que falta algo para você descansar. Mais silêncio, mais certeza, mais organização, mais respostas, mais controle. Mas na maior parte das vezes, o suficiente já está aqui. Você tem este momento, tem respiração, tem corpo, tem a possibilidade de soltar um pouco mais. A autossuficiência estoica não significa não precisar de ninguém. Significa reconhecer que há recursos internos disponíveis, mesmo quando o mundo não está perfeito. Você não precisa de uma noite ideal para começar a descansar. Precisa apenas aceitar esta noite como ela é. Diga por dentro: tenho o suficiente para repousar agora. E isso basta. Lição 50. O oceano que carrega. Imagine um barco em alto mar. Em certo ponto, remar deixa de ser necessário. O oceano sustenta. A água move. O corpo entende que pode parar de lutar por alguns instantes. Você chegou a esse ponto da noite. Muitas lições já passaram. A mente talvez esteja mais baixa. O corpo mais entregue. A respiração mais ampla. Não tente controlar a profundidade. Deixe-se carregar. O descanso é um oceano mais antigo que sua preocupação. Diga em silêncio: paro de remar e permito que a profundidade da noite me sustente. Lição 51. O prazer sereno do repouso. Os estoicos não odiavam o prazer. Eles apenas não faziam dele o centro da vida. Há prazeres que agitam, outros pacificam.
O prazer do descanso consciente pertence ao segundo tipo. É discreto, não faz barulho. Está no alívio dos ombros, na suavidade da respiração, na sensação de não precisar continuar respondendo ao mundo. Permita-se saborear esse prazer simples. A cama, o silêncio, o peso do corpo, a possibilidade de não fazer nada. Isso também é vida. Diga por dentro: reconheço o prazer sereno de repousar e deixo que ele me acalme. Lição 52. Ritmos que existiam antes de você, antes dos calendários modernos, antes dos alarmes, antes das telas. O ser humano já seguia ritmos de luz e escuridão. A noite convidava ao recolhimento. O corpo ainda carrega essa memória antiga. Mesmo que o mundo moderno tente confundir seus ciclos, existe algo em você que reconhece o chamado da escuridão. Você não precisa inventar o descanso, precisa voltar a ele. O ritmo já existe, a noite já sabe o que faz. O corpo também. Diga em silêncio: pertenço a um ritmo antigo e confio no chamado natural do repouso. Lição 53. Confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo não é acreditar que nunca errará. É saber que se errar, poderá aprender. Se cair, poderá se levantar. Se perder clareza, poderá voltar. Se amanhã trouxer desafios, você encontrará respostas possíveis dentro do seu alcance. A autodesconfiança permanente cansa. Ela obriga você a revisar tudo, duvidar de tudo, temer tudo. Mas você já atravessou muitos dias difíceis, já encontrou saídas, já aprendeu com erros, já suportou momentos que pareciam maiores do que sua força. Há evidência suficiente de que você pode continuar. Esta noite, confie um pouco mais. Diga por dentro: confio em mim porque já atravessei muito e continuo aqui. Lição 54. O espaço entre os pensamentos. O céu não é feito apenas de estrelas. É feito também de espaço. Sem o espaço, as estrelas não poderiam ser vistas. A mente funciona de modo parecido. Não precisa estar cheia o tempo todo para ser viva. O vazio entre pensamentos não é ausência, é descanso. Observe se há pequenas pausas internas. Um pensamento passa, depois outro. Entre eles, talvez exista um intervalo. Entre as respirações, outro espaço. É ali que a noite entra. Não persiga o vazio. Apenas perceba quando ele aparece. Diga em silêncio: no espaço entre meus pensamentos, o descanso encontra passagem. Lição 55. Cuidado não é preocupação sem fim. Cuidar é agir quando há ação possível. Preocupar-se sem fim é gastar energia onde não há movimento. Sêneca distinguia a preparação racional da ansiedade inútil. Uma ilumina o caminho, a outra apenas queima por dentro. Se existe algo que precisa ser resolvido amanhã, talvez você já saiba. Se há uma ação possível, ela poderá ser tomada no momento adequado. Agora, continuar girando em torno disso não é cuidado, é desgaste. O cuidado mais inteligente desta hora é dormir, porque uma mente descansada resolve melhor. Diga por dentro: o cuidado possível agora é descansar, para agir com clareza amanhã. Lição 56. Os presentes discretos da noite. A noite esconde pequenas dádivas. O calor de um cobertor. O alívio de fechar os olhos. O som distante que não exige resposta. A respiração que se torna mais lenta. A sensação de que o mundo ficou um pouco mais longe. Essas coisas parecem simples, mas a simplicidade, quando percebida, alimenta. Sêneca, em períodos de afastamento e perda, encontrou valor em detalhes que antes talvez passassem despercebidos. A restrição ensina a notar. O silêncio também. Perceba um presente discreto desta noite. Apenas um. Deixe-o ser suficiente. Diga em silêncio: receba os pequenos presentes da noite com atenção e gratidão. Lição 57. Uma memória que fortalece. Antes de dormir, a mente não precisa receber apenas problemas.
Ela pode receber uma lembrança boa. Escolha uma memória que te fortalece. Um momento em que se sentiu amado. Uma cena de calma. Um dia em que venceu algo difícil. Um gesto de alguém. Uma fase que provou sua capacidade de continuar. Não precisa ser grandiosa. A mente descansa melhor quando encontra um lugar seguro dentro da memória. Segure essa cena por alguns instantes. Não analise, apenas sinta. Diga por dentro: levo comigo uma memória que me fortalece e me acompanha na noite. Lição 58. O trabalho invisível das raízes. As raízes não aparecem, mas sustentam tudo. O trabalho interior também é assim. Uma noite de descanso consciente talvez não pareça grande por fora. Ninguém verá, ninguém aplaudirá, mas algo se aprofunda. A paciência, a clareza, a capacidade de soltar, a confiança em voltar ao centro. Cícero usava imagens de raiz para falar de caráter. O que sustenta a vida nem sempre está na superfície. Esta noite você trabalha por dentro, sem espetáculo, sem pressa. Diga em silêncio: aprofundo minhas raízes em silêncio e elas me sustentarão quando o vento vier. Lição 59. Escolher quais pensamentos receber. Epicteto compararia os pensamentos a impressões que chegam à mente. Nem toda impressão merece ser aceita como verdade. À noite, isso é essencial. Um pensamento aparece e diz: você deveria ter feito melhor. Outro diz: amanhã será difícil. Outro tenta reabrir uma conversa. Outro inventa uma preocupação. Você não precisa expulsá-los com raiva. Apenas escolha não hospedá-los agora. Como um guardião gentil, diga: não nesta noite. Volte amanhã, se ainda for necessário. Diga por dentro: sou guardião da minha atenção e esta noite abro espaço apenas para a paz. Lição 60. O amanhã que está sendo preparado. Dormir bem é preparar uma versão melhor de você para o amanhecer. Talvez amanhã haja desafios, mas você os enfrentará melhor descansado. Talvez exista uma conversa pendente, ela será mais clara depois do sono. Talvez um problema continue. A mente restaurada verá caminhos que o cansaço não vê. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que cada dia era oportunidade de praticar virtude. Esta noite prepara a oportunidade de amanhã. Você não está abandonando o futuro, está cuidando dele. Diga em silêncio: esta noite prepara um amanhecer mais claro e eu aceito esse cuidado. Lição 61. Prática, não perfeição. O estoicismo não era apenas teoria, era treino. Saber que deve descansar não basta. Praticar o descanso é outra coisa. Saber que deve soltar não basta. Soltar hoje, ainda que pouco, é o caminho. Cada noite conta. Mesmo que sua mente tenha resistido, mesmo que pensamentos tenham vindo, mesmo que o sono ainda não tenha chegado completamente, a prática já começou no momento em que você escolheu estar aqui. Não busque uma noite perfeita, busque uma noite um pouco mais consciente. Diga por dentro: esta noite é prática real. E cada prática fortalece a pessoa que estou me tornando. Lição 62. Quem você é quando para de fazer? Durante o dia, é fácil confundir identidade com tarefa. Você é o que resolve, o que entrega, o que cuida, o que responde, o que trabalha, o que ajuda, o que produz. Mas quando tudo para, algo permanece. Uma consciência, uma presença, um ser que não precisa executar nada para existir. Os estoicos buscavam essa clareza. O valor humano não depende apenas da função. Você não deixa de ser digno quando para de fazer. Pelo contrário, às vezes só consegue sentir sua dignidade quando para. Agora, sem produzir, você continua inteiro. Diga em silêncio: quando paro de fazer, descubro que ainda sou completo. Lição 63. O que acontece enquanto você dorme? Enquanto você dorme, o corpo trabalha.
A mente organiza memórias. Emoções são processadas. O sistema nervoso se regula. O organismo restaura o que foi gasto. O sono é uma atividade profunda, embora pareça silêncio. Saber disso muda a relação com a noite. Você não está perdendo tempo. Está permitindo que a vida faça uma parte que não pode ser feita pela força da vontade. Dormir é cooperar com a inteligência do corpo. Diga por dentro: enquanto durmo, meu ser trabalha a meu favor, com sabedoria silenciosa. Lição 64, a última frase do dia. Marco Aurélio terminava muitas reflexões com uma resolução interior. Você pode fazer o mesmo. Não precisa escrever em um diário agora. Basta encerrar o dia com uma frase honesta. Hoje eu tentei, hoje eu vivi. Amanhã, se houver oportunidade, tentarei novamente. Há paz nessa simplicidade. Ela não nega falhas, não exagera méritos, apenas reconhece a caminhada humana. E depois disso permite descanso. Diga em silêncio: hoje eu tentei, hoje eu vivi e agora posso repousar. Lição 65. Soltar a camada da resistência. Muitas vezes a realidade já é difícil, mas a resistência adiciona uma segunda dor. Aconteceu algo, isso já pesa. Depois vem a mente dizendo: não deveria ter sido assim. Eu não aceito, isso é injusto, eu não suporto. Essa camada extra torna tudo mais duro. A aceitação remove parte do peso, não porque transforma o fato em algo bom, mas porque para de lutar contra o que já está aqui. Nesta noite, observe onde ainda há resistência. Talvez uma frase simples ajude. Isto é o que é agora. Amanhã verei o que fazer. Por enquanto, descanso. Diga por dentro: aceito a realidade deste momento e deixo a resistência se dissolver. Lição 66. Você já atravessou dias difíceis. Sêneca enfrentou exílio. Epicteto enfrentou escravidão. Marco Aurélio enfrentou guerras e perdas. A vida deles não foi simples. E talvez a sua também não tenha sido. Mesmo assim, você chegou até aqui. Lembre-se disso. Houve dias que pareciam impossíveis e passaram. Houve dores que pareciam definitivas e mudaram de forma. Houve medos que pareciam maiores que você e ainda assim você continuou. Essa memória não serve para negar o cansaço. Serve para lembrar sua capacidade. A pessoa deitada agora já atravessou muito. Diga em silêncio: já sobrevivi ao difícil antes, e essa lembrança me permite descansar com confiança. Lição 67. A escuridão como mestra. A escuridão da noite não é apenas ausência de luz. Ela é presença de recolhimento. Durante o dia, a visão domina. Você olha, interpreta, compara, reage. À noite, quando a luz diminui, outros sentidos aparecem. O corpo, o calor, a respiração, o peso, o silêncio. A escuridão ensina que você não precisa estar visível para existir. Não precisa produzir para ter valor. Não precisa ser percebido para estar vivo. A plenitude também no invisível. Permita que a noite te esconda por algumas horas. Ser escondido também pode ser cuidado. Diga por dentro: na escuridão desta noite, encontro recolhimento, proteção e paz. Lição 68. Quando o esforço diminui. No começo, descansar pode parecer esforço. Você tenta respirar melhor, tenta soltar pensamentos, tenta conduzir a mente. Mas chega um momento em que o próprio treino começa a fluir. O corpo entende. A respiração encontra seu ritmo. As palavras já não precisam ser agarradas. Esse é um sinal de progresso. Não precisa ser grande. Basta notar que algo ficou um pouco mais fácil do que antes. A prática repetida cria naturalidade. O que hoje exige atenção, amanhã pode surgir com mais suavidade. Diga em silêncio: o que antes exigia força começa a fluir. E reconheço esse progresso com calma. Lição 69. Gratidão por estar aqui. Existe uma gratidão que não precisa de grande motivo.
A gratidão simples por estar vivo, por respirar, por ter chegado ao fim de mais um dia, por poder tentar descansar, por ter a chance de recomeçar quando amanhã vier. Marco Aurélio começou suas meditações lembrando pessoas e qualidades pelas quais era grato. Esse gesto abre a mente para perceber que ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Esta noite, talvez a gratidão seja apenas esta: eu estou aqui. E isso já é muito. Diga por dentro: sou grato por existir neste momento e deixo essa gratidão me conduzir ao descanso. Lição 70. O amanhecer que a noite já começou a construir. Toda noite prepara uma manhã. Mesmo que você não veja, algo já está sendo tecido. O corpo restaura, a mente acomoda, a alma aprende a soltar. O amanhã começa em silêncio antes de aparecer em luz. Zenão transformou um naufrágio em caminho filosófico. Epicteto transformou limitações em liberdade interior. Marco Aurélio transformou o peso do poder em meditações sobre domínio próprio. Você também transforma algo esta noite, transforma cansaço em repouso, agitação em entrega, pensamento em silêncio, peso em aprendizado. Um dia encerrado em possibilidade de recomeço. Diga em silêncio: esta noite prepara um amanhecer mais claro e eu me entrego a esse preparo com confiança. Encerramento. Você atravessou 70 lições, 70 pequenas luzes acesas ao longo da noite. Algumas tocaram a mente, outras talvez tenham tocado o corpo. Outras podem ter passado quase como um som distante, conduzindo você para mais perto do descanso. Não importa lembrar de tudo, importa a direção em que você foi conduzido. Você começou carregando o peso do dia. Pouco a pouco foi soltando. Reconheceu que nem tudo depende de você. Revisou sem se ferir. Respirou, aceitou, agradeceu. Devolveu pesos que não pertenciam ao seu coração. Lembrou que o corpo sabe descansar. Percebeu que a paz não precisa esperar tudo se resolver. Agora, a noite está mais perto e você também está mais perto de si. Se este momento foi valioso, deixe seu like, inscreva-se no canal O Grande Estoico e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a encerrar o dia sem carregar o mundo até a cama. Escreva nos comentários exatamente: a partir de hoje sou uma nova pessoa. Coloque também seu país, sua cidade ou o local de onde está assistindo. Esse comentário é um compromisso com uma nova forma de terminar o dia, com menos culpa, menos peso e mais presença. A sabedoria antiga não está distante. Ela está aqui, nesta respiração, neste silêncio, nesta decisão simples de descansar com dignidade. Leve esta frase com você. A noite não exige que você resolva a vida inteira. Ela apenas pede que você confie o suficiente para descansar.